Ok, Google, toque Spotify. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de tudo, eu já queria começar pedindo desculpas pelo sumiço que eu dei. Editar dá muito trabalho e a faculdade tá me cobrando um monte, então eu não tava conseguindo tempo nem pra gravar e nem pra editar os vídeos. Mas algumas pessoas entraram em contato comigo lá no app vizinho, falaram que estavam sentindo falta, perguntando se eu ia voltar. E, gente, eu tava sentindo muita falta de postar aqui pra vocês. Então é claro que eu não ia deixar vocês na mão, e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês de como eu tô estudando. Pra começar, eu sempre coloco a minha playlist no Spotify, que é só de lo-fi, então eu fico bem relaxada na hora de estudar. Eu vou deixar o link dessa playlist e das minhas outras redes sociais também aí na descrição, junto com os materiais que eu usei nesse vídeo, então dá uma passadinha por lá. Nesse dia, eu tava passando a limpo uma matéria de farmacologia que, por incrível que pareça, foi muito pequenininha. Deu só uma folha enquanto eu estava na aula, então passar a limpo essa matéria foi muito tranquilo e não me deixou muito cansada. Quem tem farmacologia sabe que nessa matéria a professora fala 2 frases e acaba que são 6 folhas de caderno. Então eu fiquei muito aliviada de poder trazer esse vídeo para vocês, conseguir editar sem ficar muito cansada. Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Helena, eu faço biomedicina e tô no 4º período. Por aqui eu mostro um pouquinho da minha rotina, de como eu estudo, de como eu consigo conciliar minha vida pessoal com os estudos e muito mais. Então já se inscreve e curte o vídeo. Depois de fazer o título e traçar minha linha vertical a 4 centímetros do início dessa linha, eu comecei a escrever o conteúdo, sendo que do lado menor os tópicos e do outro lado, o lado maior, a explicação desses tópicos. Muita gente me pergunta o nome desse método, se eu uso o método Cornell, e eu não considero que eu uso o método Cornell, porque o método Cornell, ele na verdade é dividido em 3 colunas, e eu divido a minha folha só em 2, porque foi o jeitinho que eu me adaptei. Eu sempre reforço aqui para vocês o quanto é importante vocês conhecerem todos os métodos de estudo para justamente localizar qual que é o melhor para você. Sempre me perguntam como eu encontrei meu método, e eu sempre falo para vocês que é por tentativa e erro. Então, você tentou um método e não funcionou? Tenta outro. Se não funcionou, tenta outro. Tem vários e vários métodos que vocês podem tentar e procurar encontrar o melhor para vocês. Lembrando também que isso pode acabar mudando. No início da minha faculdade, eu fazia resumos em tópicos. Já hoje eu gosto de usar esse outro método porque hoje em dia eu me identifico mais com ele. Eu acho que o resumo fica mais detalhado, eu consigo me localizar melhor. Então, sempre que você perceber que um método já não está funcionando mais, procura outro. Outra coisa que também impacta muito no nosso aprendizado, além do nosso método de estudos, é a organização do nosso meio de estudos. O meu meio de estudo, por exemplo, é esse caderno, mas tem gente que prefere usar tablet, tem gente que usa o computador, então você sempre tem que estar se atualizando e deixando o máximo possível organizado. Porque além de te manter motivado, isso também vai ajudar na sua fixação do conteúdo. Enquanto eu tava gravando, começou a chover e, gente, não tinha nada melhor. Eu tava tomando um chá, tava com uma musiquinha bem relaxante e ainda começou a chover, então eu tava bem tranquila mesmo. E esse é outro ponto também. Você ter um local de estudos organizado, tranquilo, calmo, é muito, muito bom para os seus estudos, porque isso vai reduzir ainda mais o número de distrações que tem ao seu redor. Infelizmente, não é todo mundo que tem esse privilégio, e caso você não tenha, tente alguns meios de evitar contato com o mundo externo, por exemplo, as músicas. Tem gente que não consegue estudar com música, e eu entendo isso, mas tenta achar algum estilo de música que te deixe menos distraído. Tem gente que se distrai com as músicas que têm letras, então eu indico muito lo-fi, que é só o instrumental. Mas tentem evitar esse contato com o mundo externo enquanto vocês estão focados, justamente para não quebrar essa cadeia de foco. Mas o que seria essa cadeia de foco? Depois que a gente desenvolve um hábito de estudos, o nosso cérebro começa a perceber qual horário que ele vai precisar estar focado naquela atividade, que no caso seriam os estudos.
Então, depois que o seu cérebro já se habituou naquele horário ele estar focado para estudar, se você começar a fazer outra coisa, isso vai quebrar completamente a sua cadeia de foco. Por isso que no início é muito importante a gente seguir o cronograma muito rigorosamente, para que a gente se acostume a, naquele horário, a gente começar a já ficar focado e atento no que a gente tem que fazer. Enquanto eu não estava conseguindo gravar para vocês, aconteceram muitas e muitas coisas. Eu dei uma sumida das minhas outras redes sociais, mas eu já voltei agora 100%. Antes eu estava postando dia sim, dia não lá no Instagram, e agora eu tô voltando a postar todo dia. E por lá eu trago muitas e muitas dicas de como você pode melhorar e impulsionar os seus estudos, e também de como conciliar a vida pessoal com os estudos ou trabalho. Infelizmente, eu ainda não sei quando eu vou voltar a postar aqui e nem quantas vezes por semana. Então ativem aí o sininho para vocês não perderem nada. Enquanto eu estava meio off, eu revi todo o meu conteúdo, eu comecei a reparar nas coisas que ajudavam, nas coisas que não ajudavam, e eu tô tentando sempre melhorar. Nesse vídeo eu tava passando a limpo, igual eu já falei, era matéria de farmacologia. E o que eu gosto muito de fazer é abrir o slide no computador enquanto eu abro o meu caderno onde eu anotei o que a professora explicou, e aí eu vou passando tudo a limpo, se complementando. Fazendo isso, eu sinto que a minha matéria tá 100% completa, porque eu tenho tudo que a professora colocou no slide e mais os exemplos e detalhes do conteúdo que ela deu. Isso também ajuda muito na hora da prova, porque vocês sabem que sempre que o professor fala mais coisa da matéria por fora, ele vai colocar na prova. Então fica aí essa super dica para vocês. Outra dica que eu posso dar para vocês é que escrever o corpo do texto com uma cor só é muito bom. Mas quando tiver palavras ou detalhes extremamente importantes, pega uma cor do seu resumo e escreve essa palavra em específico nessa cor. Vai dar muito mais destaque que o marca-texto e você vai localizar logo de cara. Então escreve essa palavra diferente com a cor do resumo e você já vai bater o olho e vai saber que aquilo é importante. Muitos termos que estão no slide a professora nem acaba explicando, porque é muito corrido, então eu sempre aproveito que eu tenho computador ou celular e eu dou uma pesquisadinha e escrevo esses detalhes ou significados em um post-it e depois eu colo ele na lateral da folha. A gente sabe que o professor ama colocar uma palavra difícil na prova ou no exercício, então por isso que para mim é sempre importante eu conhecer todos os termos. Não saber de cor, mas ao menos saber o que eles estão relacionados para eu acabar não errando coisa boba. Esse conteúdo da prova só deu uma folha, uma frente e verso, então totalizando duas, o que é ótimo porque é menos coisa que eu vou ter que estudar para a prova no final do ano. Ainda assim, a folha ficou bem lotada, porque faltou um pedacinho da matéria e eu não queria gastar outra folha para colocar só umas 3 linhas. Então no final eu acabei dando aquela apertadinha para caber tudo.
Esse aí é o bloquinho que eu falei, nele eu coloquei alguns termos que eu achava importante, ou detalhes e exemplos que a professora falou. E no final eu peguei os meus marca-textos. E outra dica bem legal que eu posso dar pra vocês, é uma coisa que eu uso há muito tempo e eu acho que seria bem legal contar. Basicamente, quanto mais importante é o que eu tô grifando, mais escura é a cor do marca-texto. Eu faço isso pra eu justamente prestar atenção no que é sempre mais importante. E isso me ajuda muito na hora de fazer flashcard ou exercícios. Porque querendo ou não, a gente já tem uma ideia do que o professor vai cobrar na prova. Então fica mais fácil da gente exercitar. Esse foi o resultado final, eu adorei, ficou uma gracinha. Eu resolvi também mostrar um pouquinho pra vocês de como foi o projeto que eu fiz lá na faculdade. Eu fui de ônibus porque eu estudo em outra cidade. E nesse projeto, basicamente, a gente tinha que apresentar e falar um pouquinho do curso pra galera do ensino médio. Eu fui em vários dias e só no primeiro eu precisei falar. Nos outros dias eu fiquei mais focando as lâminas e eu quis compartilhar essa experiência com você. Obrigada a quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo!